Oi, na aula de hoje nós vamos falar sobre as propriedades dos radicais. Você está pronto? Então vem comigo. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, propriedades elas servem para ajudar na resolução dos cálculos. Iremos estudar agora sobre as propriedades dos radicais que irão facilitar a resolução de algumas questões. É bom a gente lembrar o que é um radical, o que é uma radiciação. Uma estrutura como essa aqui, onde nessa estrutura nós temos índice, radical, radicando e raiz. Quem é quem? O índice é o número que fica nessa posição aqui. Vou destacar. Aqui fica o índice. Aqui fica o radicando. A estrutura propriamente dita é o nosso radical. E o resultado é a nossa raiz. Ok? O resultado é a raiz. Lembrando que o seguinte, que toda propriedade na matemática tem o que a gente chama de operação inversa. No caso da radiciação, a operação inversa da radiciação é a potenciação. Então, quando a gente tem aqui raiz quadrada de 4, como do jeito que está aí. Lembrando que quando é raiz quadrada, não é obrigado botar o índice. Quando não vem um índice, a gente sabe que esse índice aqui é 2. E que também quando nós temos aqui um número no radicando sem um expoente, a gente sabe que o expoente é 1. Algumas coisas na matemática, elas são, vamos dizer assim, meio que omitidas, mas a gente sabe que está ali. Como, por exemplo, com o expoente 1, o índice da raiz 2, o denominador de uma fração quando é 1. Tudo isso não é obrigatório a escrita deles, mas sabemos que estão ali. Então, se eu quiser transformar isso aqui em uma potência, isso aqui ficaria da seguinte maneira. A gente já viu isso. Ficaria 4. Esse 4 aqui, que é o radicando, viraria a base da potência. O expoente aqui, que nós não temos o expoente, vou colocar só para representar 1 aqui e o índice também só para representar o 2. O expoente do radicando ficaria o numerador da fração, enquanto que o índice seria o denominador da fração. Então isso aqui ficaria 4 elevado a 1 meio. Então toda potência pode ser escrita em forma de radiciação e vice-versa. Um é o inverso do outro, tá? Agora a gente vai estudar propriamente dito algumas propriedades da radiciação. Vamos nessa. Essa aqui é a primeira propriedade, onde ela é a seguinte. Nós temos uma raiz, cujo radicando é o A, e o expoente do radicando é o N, enquanto que o índice do radical é N também. Então, quando o expoente do radicando é igual ao índice da raiz, o resultado é o próprio radicando, tá? Está aqui dizendo, se o radical possui índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Ok? No caso, a base aqui seria o A. Nós temos uma potência como radicando. A elevado a N. Então, é como se, não exatamente isso, mas é como se esse N aqui cancelasse com esse. E aqui desaparecesse o radical. Tá bom? Então, o resultado é apenas o valor do A. Olha como é simples essa propriedade. É bem simples. É uma das mais usadas. Digamos aqui, nós temos raiz quadrada de 2 elevado a 2. Nós temos o 2 do expoente com o 2 do índice. Não aparece. Vocês sabem que não aparece. Então, o resultado é o radicando, a base do radicando, que é 2. Aqui o índice da raiz é 3 e o expoente do radicando também é 3. Então, 3 com 3 e o resultado é apenas o 7, que é o número que está dentro como sendo radicando a base do radicando. Aqui novamente nós temos o índice 5 e o expoente do radicando também 5. Então aqui o 5 com 5 e o resultado é apenas o radicando, que é o 3. Então nós temos aqui a observação da propriedade número 1. Nós podemos considerar a seguinte situação, também é válida. Quando o radicando é negativo, o radicando A é negativo. Ou seja, um número menor do que 0. E o expoente do radicando for ímpar. Aí quando a base negativa e o expoente ímpar, a propriedade também será válida. A mesma propriedade aqui, ó.
o 3, raiz cúbica de menos 1 elevado a 3. O 3 com o 3 e o resultado é o menos 1. Aqui do mesmo jeito, a quinta raiz de menos 3 elevado a 5. 5 com 5 e o resultado é o menos 3. Se o expoente, se nós tivermos com índice, o expoente da base, por exemplo, a elevado menos a elevado a 2, raiz quadrada de menos a elevado a 2, aqui nós teremos já uma outra situação. Aqui esse resultado seria o módulo de a. Quando eu falo módulo, a gente tem que lembrar um pouquinho da definição de módulo, que o módulo ele pode ter dois resultados. O módulo de a ele pode ser igual a A quando A for positivo, maior do que zero, e no caso, menos A quando A for menor do que zero, for negativo. Tá? Então, o módulo, a gente leva em consideração as duas situações. É como se eu tivesse, por exemplo, resolvendo uma equação do segundo grau, onde nós encontramos uma situação como essa: x elevado a 2 menos 4 igual a zero. Passando o 4 para o segundo membro, nós teríamos então que x elevado a 2 é igual a 4. Para resolver essa situação, eu posso simplesmente colocar raiz nos dois lados. O que eu faço de um lado, se eu fizer do outro, não tem problema. Então, x elevado a 2, raiz quadrada, vai cancelar, né? Então, aqui nós teremos, então, x igual a módulo de 4. Quando eu digo x igual a módulo de 4, quer dizer que o x pode ser 4 ou pode ser menos 4. Quando nós temos a situação onde o expoente do radicando é um número par, nessa situação. Ok? Vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade eu coloquei aqui como sendo uma só, mas são duas em uma. No caso aqui eu posso ter multiplicação ou divisão. Como assim? Quando eu tenho uma raiz qualquer, e o expoente dela é um número m, e o índice dessa raiz é um número n, se eu multiplicar o índice pelo número p, eu tenho que multiplicar também o expoente por esse mesmo número p. Assim, eu tenho que essa raiz aqui não sofreu nenhuma alteração. Está aqui, ó. A raiz enésima de a elevado a m. Se eu multiplicar o m por p e o n por p, a raiz continua sendo igual. Da mesma forma da multiplicação, eu posso ter a divisão. Se eu tenho a raiz enésima de a elevado a m, se eu dividir o m por q e o n também por q, o resultado não se altera. Agora, cuidado, a gente tem que multiplicar ou dividir os dois, o expoente e o índice. Ou multiplicar, que é o caso dessa, ou dividir, que é o caso da segunda situação. Então, eu multiplico o índice e expoente pelo mesmo valor. O índice e o expoente pelo mesmo valor no caso da divisão também. Agora, no caso da divisão, é importante que esse Q seja divisor N. Tá? É importante para que nós tenhamos aqui um número natural. Tudo bem? Então, vamos ver algumas situações. Aí pode surgir até uma certa inquietação e uma pergunta. Quando é que eu vou utilizar a multiplicação e quando é que eu vou usar a divisão? Na hora da resolução, você vai ter uma ideia de mais ou menos o que você pode aplicar, se é a multiplicação ou se é a divisão. Vou fazer os dois primeiros exemplos utilizando a multiplicação e os dois segundos exemplos utilizando a divisão. Então, aqui eu vou pegar um número qualquer. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a raiz cúbica de 56 elevado a 2. Se eu quiser multiplicar esse expoente por um número qualquer, por exemplo, por um número 2, eu tenho que multiplicar também o índice por 2. E aí eu vou ter como resposta a sexta raiz de 56
elevado a 2 vezes 2, 4. Se eu quiser transformar isso aqui também em forma de potência, eu teria que é 56 elevado a 4 sobre 6. Lembrando que se isso aqui é uma fração, eu posso simplificar essa fração. Então, voltaríamos a ter essa mesma situação. A raiz cúbica de 56 elevado a 2. Se eu simplificar aqui por 2. Tudo bem? Então, vamos ver a letra B, também utilizando a multiplicação. Então, eu tenho aqui, lembrando que quando não aparece o índice é 2. Então, raiz quadrada de 10 elevado a 5. Dessa vez, vamos multiplicar por um 3, por exemplo. Vou multiplicar aqui por 3. E aqui também tem que ser multiplicado por 3. E aí nós teríamos a seguinte situação. Raiz 2 vezes 3, 6. Então, é a sexta raiz de 10 elevado a 5 vezes 3, 15. Vamos colocar em forma de potência. Aqui em forma de potência ficava 10 elevado a 15 sobre 6. Nessa situação também eu posso simplificar essa fração que voltaríamos a ter essa mesma resolução da letra B, o mesmo resultado. Bom, então como eu disse, a letra A e B nós vamos fazer no caso da multiplicação, a letra B e C iremos fazer como divisão. Então aqui eu tenho a 10ª raiz, na letra C, a 10ª raiz de 7 elevado a 6. Vamos simplificar esse radical por 2. Então, vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. Posso dividir por outro número? Até posso, mas desde que o resultado desse índice seja um número natural. Não pode ficar fração. Então, o importante é que tenhamos no índice um número natural. Ok? E de 2 em diante, de preferência. Tá? Porque não existe radical onde o índice é 1. Então, nós temos aqui, fazendo os cálculos, teríamos 10 dividido por 2 é 5. Então, a 10ª raiz ficaria a 5ª raiz, ou a raiz quinta, elevado a 6 dividido por 2, 3. Transformando isso aqui para a potência, teríamos 7 elevado a 3 quintos. O expoente sempre vira o numerador e o índice sempre vira o denominador da fração. E terminando aqui, poderíamos fazer aqui a 15ª raiz de 3 elevado a 5. Aqui a gente vai ter que, para simplificar o 15 e o 5, não posso simplificar por 2, não posso simplificar por 3, só poderei simplificar pelo 5. Então, eu posso dividir ou simplificar tudo por 5. Teremos aqui um resultado inteiro, natural, e aqui também. Então, o resultado dessa expressão ficaria 15 dividido por 5 dá 3. Raiz cúbica de 3 elevado a 5 dividido por 5 dá 1. Esse 1 não é obrigatório colocar. Bota se quiser. Vou colocar só para constar. Transformando para fração, nós teremos então 3 elevado a 1/3. Então, aqui eu tenho as duas situações. Quais são as situações? No caso, eu posso multiplicar ou posso dividir. Nas duas situações, teremos a mesma resposta ou raízes equivalentes, que têm resultados iguais. Ok? Vamos para a terceira propriedade. No caso da terceira propriedade, é o que a gente tem quando nós colocamos um produto dentro do radicando, como forma de radicando. A gente pode dividir ou separar esse produto em duas raízes de mesmo índice. Por exemplo, aqui, ó, raiz enésima de A vezes B. Isso aqui é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Transforma-se esse produto em dois radicais de mesmo índice, em forma de produto também. Então, é a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. O produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto dos radicandos. Como é o caso aqui, por exemplo, raiz quadrada de 40. Raiz quadrada de 40, eu posso escrever como sendo 40, 4 vezes 10, por exemplo. Aí eu vou separar
Separar de que maneira? Já que aqui eu tenho um produto, eu vou escrever as duas raízes separadas. Então fica raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 4 sabemos que é igual a 2. Raiz quadrada de 10 eu deixarei porque não é um resultado exato. Então ficaria 2 vezes a raiz de 10. Certo? Aqui a raiz de 360, raiz quarta. Podemos ter raiz quarta de 36 vezes a raiz quarta de 10, por exemplo, transformando em duas raízes diferentes. Não é obrigatório que o resultado dessa raiz aqui seja exato, não, tá? Então aqui, por exemplo, raiz quarta de 36 vezes a raiz quarta de 10. Nenhuma dessas duas raízes aqui podemos resolver. Então o resultado poderia ficar simplesmente assim. Aí alguém pode até perguntar, mas qual é a intenção, qual é o interesse de transformar isso? Vai depender da questão. Muitas vezes a questão nós podemos simplificar, nós podemos fazer alguma coisa que transforme em uma expressão mais simples, tá? Então aqui no caso da raiz quinta de menos 15, eu posso escrever como sendo a raiz quinta, ou a quinta raiz, por exemplo, de menos 3 vezes a quinta raiz de 5. Ou poderia aqui ser 3 e aqui menos 5, desde que o produto dos dois, né, seja menos 15. Aqui eu já transformei direto, né? Eu não passei pelo caso de colocar, como eu fiz aqui na primeira, na letra A. Tanto a letra B e a letra C, eu já botei os produtos diretos separados. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que isso é igual a isso. Que isso também é igual a isso. E isso aqui é igual a letra A, letra B, letra C. Do mesmo jeito que a gente pode multiplicar, fazer a questão da multiplicação, também podemos fazer, no caso, a divisão, que seria a quarta propriedade. Então, aqui nós temos, no caso da quarta propriedade, já é o quociente, ou a divisão. Lembrando que a divisão ela pode ser em forma de fração, ou em forma de divisão mesmo. Poderia ter dividido raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Aqui está escrito em forma de fração. Então, a raiz enésima de A dividido de A sobre B é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. O quociente de mesmo radicando. O índice, aliás, quociente de radicais de mesmo índice é igual ao quociente dos radicandos. Vamos ver aqui como ficaria nessa questão. Aqui nós temos a raiz quadrada de 10 dividido por 5. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 10 dividido pela raiz quadrada de 5. Aqui, a raiz cúbica de 76 sobre 67. Aqui, a quinta raiz de 9 sobre 40. Ficaria, então, a raiz quinta, ou a quinta raiz de 9 dividido pela quinta raiz, ou a raiz quinta, de 40. E a última, do mesmo jeito, raiz quadrada de 100 sobre 25. Aqui ficaria raiz 25. Aqui até dá para a gente resolver, porque a raiz quadrada de 100, se a gente quiser ir até um pouco mais além, a raiz quadrada de 100 é 10. E a raiz quadrada de 25 é 5. Ainda dá para ir um pouco mais além, só para mostrar que podemos ir até adiante um pouco mais. A raiz quadrada, aliás, 10 dividido por 5 é 2. Alguém poderia perguntar, e eu posso dividir o 100 pelo 25 e ter o resultado aqui um único valor? Claro que sim. É como se eu tivesse aqui também dividir. Eu posso dividir o 10 por 5, que dá 2. O 100 por 25, que dá 4. E aí ficaríamos com a raiz quadrada de 4, que também, por sua vez, é 2, tá bom? Então, do mesmo jeito da multiplicação, podemos fazer também o caso da divisão. Eu queria chamar a atenção, fazer aqui abrir um parênteses, vamos chamar de uma quinta propriedade, que eu não escrevi aqui, mas é o que a gente chama de raiz de raiz. Então, se eu tenho, por exemplo, a raiz enésima da raiz de A, duas raízes, uma raiz dentro de outra, eu posso transformar isso aqui como sendo uma única raiz. Isso aqui ficaria a raiz, aí o n e o m, que são os índices, a gente
multiplica, seria um produto da raiz de A. Então, ficaria o resultado de m vezes m como sendo o índice final. Então, aqui já seria uma quinta propriedade, tá bom? Que não foi trabalhado aqui nas propriedades propriamente dito, mas fica aqui uma observação para que possamos fazer caso apareça. Iremos agora trabalhar alguns exemplos sobre isso que acabei de falar. Então, questão 1. Na questão 1, nós temos a seguinte situação. Calcule os radicais a seguir e escrevo na forma de potência. Então, a gente vai transformar isso aqui para potência. Calcular e transformar para uma potência. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16. Vamos pegar o 16 e vamos decompor e ver qual é a potência que representa o 16. Dividido por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então aqui nós teríamos 1, 2, 3, 4, ou seja, 2 elevado a 4. Aqui eu vou colocar como sendo, então, raiz quadrada de 2 elevado a 4. Vamos escrever em forma de potência. Isso aqui ficaria 2 elevado a 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 4 dividido por 2, que dá igual a 2. Então, nós teremos como resultado 2 elevado a 2, que por sua vez é 4. Nós sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4. Eu fiz esse processo para mostrar as propriedades dos radicais que acabamos de trabalhar, tá bom? Então, no caso do menos 27, quiser simplificar ou decompor o 27, ou decompor o 27 positivo, que aí é só colocar o sinal de menos. 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Então, aqui é a mesma coisa de que 3 elevado a 1, 2, 3. 3 elevado a 3. Só que no caso é negativo, então isso aqui ficaria, como a base é negativa, lembrando que o índice é um número ímpar. Então, segue aquele exemplo lá da explicação onde o índice é ímpar. Raiz cúbica de menos 3 elevado a 3. Aqui a gente já poderia aplicar a propriedade de que o índice e o expoente são iguais, mas eu quero transformar para a potência, como a questão pediu. Então, aqui vai ficar menos 3 elevado a 3 sobre 3. Só que 3 sobre 3 é 1. Então, o resultado disso é menos 3. A raiz quinta de 0. 0 eu posso escrever como sendo uma potência de qualquer maneira. O expoente de 0, no caso, eu posso botar 1, 2, 3 mil, 5 mil. Como aqui o índice é 5, eu posso escrever como sendo a raiz quinta. E aí nós teremos a situação da questão anterior. 0 elevado a 5 sobre 5. 5 sobre 5 é 1, então nós teríamos 0 elevado a 1, que é o próprio 0. A última questão, nós temos 4.096 na raiz quarta. Vamos decompor 4.096. 4.096 por 2 dá 2.048. Por 2 dá 1.024. Por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, mais uma vez, 32. Por 2, 16. Novamente por 2, 8. Por 2, 4. Por 2 dá 2. E por 2, novamente mais uma vez. Raiz quarta. Ou a quarta raiz de 2 elevado a 12. Transformando em potência, ficaria 2 elevado a 12 sobre 4. 12 sobre 4 é 12 dividido por 4, que é 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, transformando em potência e resolvendo como sendo uma potência, chegaremos ao resultado sem nenhum problema. Tudo bem? Vamos ver a segunda exemplo aqui, uma segunda questão. Questão de número 2 diz o seguinte: resolva as operações abaixo utilizando as propriedades dos radicais. Aqui nós temos o produto de dois radicais de mesmo índice. Raiz cúbica 27 é 3 elevado a 3, a gente já viu isso, 27 vezes, e a raiz cúbica de 8. 8 é 2
ao cubo. Pronto, aqui nós temos expoente igual ao índice da raiz. Então, cancela esse, e o resultado dessa expressão ficaria apenas 3 vezes 2, que é igual a 6. Aqui nós já teríamos aquela situação de raiz, a raiz quadrada da raiz quadrada de 256. Conserva-se um radical só, multiplica os dois índices, como aqui é 2 e aqui é 2, ficaria 4. 2 vezes 2, 4. 256. 256 a gente vai decompor ele, ó. Então aqui ficaria o quê? 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teríamos então raiz quarta, ou a quarta raiz, de 2 elevado a 8. Transformando para potência, teríamos então 2 elevado a 8 sobre 4. E 8 sobre 4 é 8 dividido por 4, que é 2. Então 2 elevado a 2, que por sua vez é 2 vezes 2, 4. Então a resposta dessa expressão teríamos como resposta raiz de 4. Aqui nós temos raiz de 9 sobre 16. Vamos transformar em dois radicais. Se quiser transformar em... Podemos transformar isso aqui ainda em raiz quadrada de 3 elevado a 2. E aqui 4 elevado a 2. Índice de o expoente igual ao índice, raiz cancela. E o resultado dessa expressão seria apenas 3 quartos. Essa é a nossa resposta final. Adição e subtração de radicais iguais, de radicais semelhantes, vamos dizer assim. É o que o radical é igual, pode prestar atenção. O radical aqui é raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Aqui é como se tivéssemos, por exemplo, utilizando um pouquinho lá da álgebra, nós poderíamos, por exemplo, trocar a raiz de 5 por uma letra, por exemplo, por um x qualquer, fazendo o x como sendo a raiz de 5, só para ficar uma coisa mais familiar. Então aqui nós temos então 9x mais 2x menos 6x. Aí eu teria aqui, ó, nós teríamos monômios semelhantes. Como é que eu sei que são monômios semelhantes? Todos eles têm o mesmo, a mesma parte literal, que no caso é o x. Então eu faria apenas o resultado usando os números. Ficaria 9 mais 2, que são os índices de cada monômio desse. 9 mais 2 menos 6, e esse resultado conservaria apenas um valor de x. Agora aqui é a operação. 9 mais 2, 11. 11 menos 6, 5. 5 o quê? X. Só que a gente chamou esse x, trocou ele pela raiz. Então vamos voltar. Então se isso aqui é 5x, isso aqui vai ser igual a 5 raiz de 5. Não é obrigado você trocar pelo x, não. Eu troquei para o x só para transformar para algo um pouco mais familiar. Eu poderia fazer direto também, utilizando 9 mais 2 menos 6, e no lugar desse x deixar mesmo a raiz quadrada de 5, que o resultado seria 5 raiz de 5. Então, com esse resultado, 5 raiz de 5, nós terminamos a nossa explicação. Se você gostou desse vídeo, compartilha com teus amigos, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!